Bom dia, igreja. Eu estou tremendo assim. Não é fácil subir aqui em cima, não. Com visto sozinho a gente ainda conversa, mas aqui a gente fica um pouco nervoso. Tentar resumir um período longo de que eu passei com uma causa na justiça, que esse meu testemunho tem duas fases. A fase sem Deus e a fase com Deus. Sem Deus, a gente vai lutando. Tudo que a gente dá de fazer, a carne pede, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Lá no passado, eu acabei comprando um lote de terreno, numa metragem grande. E lá eu tinha 10 anos para pagar, e eu fui devagarinho, bem devagarinho, e fui fazendo. Deixei lá a terra, e paga, e paga, e paga. Passado anos, quando chegou nesse período, já morando de favor na casa da minha mãe, mas sem pressa de querer mudar. Lá um tempo, depois de passado 15, 20 anos, que eu já estava terreno lá, vamos construir, tá? Então vamos construir. Primeiro vai e compra primeiro já o material e começa a construção. A área era de 470 metros, a gente construiu 300 metros. Construindo. Aí, já mexendo com a construção, vamos então mexer com os papéis. Quando vai mexer com os papéis, que chega no cartório, saiu na certidão, 5 pessoas tinham comprado esse terreno. E meu nome não constava, tinha já 5 pessoas e o meu não. Aí começa a dor de cabeça, isso sem Deus. Aí começa a dor de cabeça e fica, o que vai fazer? Gasta-se muito dinheiro com advogado, com papelada, e vai. Tá, aí então vim para o Ministério Mudança de Vida, não por essa causa, eu vim para o Ministério Mudança de Vida. E aqui eu aprendi a buscar Deus. Só que buscava Deus mais ou menos, Deus falando, a gente tem que ser íntegra, mas eu não mais ou menos. Cheguei aqui num... Por quanto tempo a senhora buscou a Deus mais ou menos fiel? Mais ou menos fiel, 3 anos aqui dentro do Ministério Mudança de Vida. 3 anos, gente. Mais ou menos. 3 anos. Olha que roubo. Olha que desperdício de tempo, de vida. 3 anos fazendo ao seu modo. 3 anos buscando a Deus do jeito dela. Ainda no último domingo falamos muito sobre isso. Corram de tal modo que alcance o prêmio. Faça de tal maneira. Você entrou no propósito. Faça-o de tal maneira que você tenha, no fim, o resultado almejado. Não participe por participar, não faça ao seu modo. Pega a palavra, pega a direção que você tem recebido, que sai do altar, e coloque em prática. Faça como Josué, que não deixou passar nada de toda a direção que foi dada a ele por meio de Moisés. Ele seguiu à risca, e quando a pessoa segue à risca, o resultado dela é vitória. Josué terminou seus dias dizendo que todas as promessas haviam se cumprido, nenhuma falhou, mas porque não deixou passar nada. Então, esse testemunho, essa colocação é muito oportuna, porque estamos iniciando o propósito. E não é só iniciar, não é só pegar o propósito, é fazer de tal modo, é levar a sério, com muita responsabilidade, para que esse período, e não somente o período do propósito, mas esse ano, e daqui para frente a sua vida, seja uma vida de conquistas, de realizações, de avanço, de progresso, e não de frustração, porque é possível você estar dentro da igreja e ver anos se passarem sem você sair do lugar, se você fizer o seu modo, do seu jeito, e não como Deus tem te orientado. 3 anos e meio praticamente perdido. Aí então, cansada de buscar Deus de qualquer jeito, ouvindo a palavra, e a direção da bispa ela é muito certa. Se não fizer do jeito que Deus quer, nós não recebemos da mão dele coisa alguma. E o meu propósito, todo propósito, são 3 propósitos por ano, lá vai eu com a minha causa, Senhor, Senhor. Mas também eu sabia que Deus ele não ia terminar o que ele não começou. Mas Deus foi abençoando que eu fui aprendendo também. O Senhor não é obrigado a terminar o que eu comecei, mas o Senhor
dar vitória aos inocentes. Na época eu não conhecia Deus, então eu fiz de qualquer jeito. É exatamente isso. A Bíblia deixa bem claro isso. Deus livra até o que não é inocente, né? Ele não é obrigado a sustentar algo que foi iniciado na carne, sem direção dele, mas uma vez que faltava a ela o conhecimento, o entendimento da palavra, Deus também não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, né? Então, e mais, quando você busca Deus de todo o coração, reconhece-o em seus caminhos, ele endireita as suas veredas. Mesmo você que está aí e de repente, né, tem agido na carne, agiu, deu passos na carne. O que eu faço agora? Busca a Deus. Reconheça-o em seu caminho. Coloque ele em primeiro lugar. Pare para ouvi-lo. Ele vai ter o prazer de arrumar talvez a bagunça que você fez com a sua própria vida. Isso. Aí, todo o propósito, lá vai eu pego novamente o projeto, coloco lá para o Senhor. Me abençoa, me dá vitória. Me abençoa, me dá vitória. Aí eu fui consertando também a minha vida, né? Fazendo o que tinha que ser feito, até que também saí de ser membro e fui tomar posse da minha bênção, que Deus chamava para trabalhar na obra, e eu sentada, enjeitando, né, não querendo, achando que era difícil, não vou. E ali, não só esse testemunho, como vários outros, graças a Deus, Deus tem me dado todos os projetos e campanhas que a gente tem feito, eu tenho tido um resultado. Já era até para mim estar acostumada a subir ao altar para contar as bênçãos de cada projeto que a gente faz, que Deus tem me dado a vitória. Mas, tá, então Deus não me deu a vitória, eu disse para o príncipe, mais um projeto, vamos lá escrever de novo? Senhor, aquelas terras. Senhor, aquelas terras. Aí, nesse período, Deus preparou a minha casa própria, graças a Deus, mas eu tenho 2 filhos. E aquela terra seria desmembrada em 2 partes, meus filhos. Aí ela se enrolou toda, ficou lá, e nada de Deus me dá vitória. Tá, então vou buscar o Senhor da forma certa. Aí, então, passei, fui tomar orientação que era para me estar fazendo dentro da obra, e hoje estou dentro da obra, tentando fazer o certo, né, Bis? Tentando fazer o certo, que tem chamado a minha atenção, que a gente é falho, mas em Deus, graças a Deus, estou firme. Aí, contando já agora, no final do ano, o que me acontece? Mais uma vez, a gente vai pegar o projeto 2018 e vou lá colocar novamente aquela causa na justiça, que por 6 anos, depois que eu vim para o ministério, eu comecei a pedir, mas isso já vem de anos atrás, eu buscando da minha maneira. Aí, então, quando chegou no final do ano, estava eu com a minha causa na justiça e, pior, no arquivo. Aí, então, estava a minha causa no arquivo. Advogado doente, acabou-se o ano. Lá eu chorando pelas minhas terras. Eu queria aquelas terras, porque eu queria, meus filhos necessitam, e eu queria aquelas terras. Ah, Senhor, tá bom, então. Vou fazer de novo. Aí, então, vou fazer o propósito de novo. Vou pedir as terras. E ainda não tinha chegado os dias do propósito, porque o fórum ele fecha no dia 20 de dezembro e abre no dia 20 de janeiro. Aí, então, já encerrei aquela parte, não conquistei esse ano, mas o ano que vem, perseverando, buscando, não desisti de Deus, porque eu já tenho a certeza de que tudo que eu tenho pedido a Deus, Ele deu nas minhas mãos. Se hoje Ele não me desse mais nada, eu já estaria satisfeito com Deus, porque tudo eu conquistei, graças a Deus. 6 anos no ministério, mais 3 anos depois que eu comecei a fazer a obra. Nos primeiros meses agora de janeiro, com o fórum fechado, a minha causa no arquivo, meu esposo na rua, de repente, encontra com o advogado. Ele falou, vai lá no escritório, que eu quero falar com o senhor. Chegou em casa, tá, ele mandou eu ir lá, que quer falar comigo. Ah, ele sarou, né? Alguma coisa ele tem a dizer, então vai lá saber. Quando eu chego à noite em casa, lá está a sentença do advogado feita, com o fórum fechado, advogado doente, a gente não explica a Deus, saiu a minha sentença. E lá o advogado passou para nós um resultado de que aquele terreno não existia mais, o dono não tinha como me dar, porque, no caso, foi estelionatário, né?
não tinha mais como me dar o terreno. Aí eu fiquei muito triste. E agora? Quando a gente não tem muito na mão, mas tem um pouquinho, a gente tem esperança, mas aí eu fiquei sem nada. Não tinha mais nada para ele me dar. Era estelionatário, não havia terreno, não havia nada. Mas ele tem um nome, né? Aí, então, vamos correr atrás do nome do cara e vamos fazer a justiça. Aí eu fiquei sem nada nas mãos, com o meu terreno lá. Ele não era um lugar bom, não estava tudo nos dias de hoje. Porque o senhor veja bem, no dia de hoje você tem uma água, você tem uma luz, você tem um asfalto, tem um ônibus na porta, mas lá não tem nada. Como diz o povo, lá onde o Judas perdeu a bota, que ninguém sabe, né? E lá estava até semana passada. Então, fiquei triste lá com o terreno, a perca dele. E agora, bispo? A perca daquele terreno triste. Aí eu vou buscar Deus, ele me deu na minha mão um novo terreno, com uma nova área. Eu não preciso desmembrar, não preciso gastar um centavo com aquilo. E o que o advogado assumiu lá, juntamente ao juiz, foi uma causa justa, de que me deu um retorno, que eu posso estar comprando já 2 terrenos, e se o bispo já está mostrando, foi o que Deus preparou para os meus filhos. Ali, ó. Já num bairro que tem iluminação, tem pavimentação, né? Outra realidade. Outra realidade. O que a bispa passa para a gente é que Deus tem informações que nós não temos. Então, a senhora perdeu aquele terreno e agora, nesse bairro, a senhora tem 2 terrenos. 2 terrenos para os meus filhos. Isso aí é uma novidade para ele. Está ali meu familiar, que muitos não sabiam. E fui ressarcido daquele lá que nada tinha para esse que já tem de tudo, graças a Deus. E Deus faz tão em detalhes que a minha vila termina na rua onde eu moro. Já a rua de trás começa uma nova vila, que é onde eles vão morar. Não precisava ser tão certinho, mas Deus preparou. Precisava ter tão perto assim os filhos, né? Deus faz tão em detalhes que os 2 filhos para mim. É. E não foi só eu que orei, foi meus filhos que estão aqui, o outro está debaixo da bênção, graças a Deus. A gente tem orado entre noras e netos, a gente ora buscando, né? Porque Deus... a gente sempre sabendo que o resultado de Deus, ele dá o de melhor. Então, a perda ali foi um ganho, né? Nossa, que ganho, porque numa terra que não havia nada, acabei ganhando uma terra já com fruto pronto, graças a Deus. Feliz. Abençoada. Valeu a pena ter colocado em cada propósito e não ter desistido e ter perseverado. Valeu a pena? Eu vou falar para o senhor que é o que eu disse, que se Deus me desse mais nada, eu já teria tudo, não por essa causa, mas as bênçãos todas que eu tenho recebido da mão do Senhor e o direcionamento que eu tenho aqui dentro do Ministério Mudança de Vida. O principal ganho com Deus é persistir, porque a gente tem resultado do final. Deus não larga nós de mãos vazias. Deus, ele protege, até mesmo quando a gente quebra a cara lá no começo, ele conserta. E com Deus, a causa, não sei a causa de todos, mas cada um que tiver a causa na mão do Senhor, com certeza é resultado bom. É resultado, permaneça, não desista. Ele tem o tempo dele. Eu demorei para a causa desse terreno, aqui dentro do ministério, com 6 anos. Mas, gente, já faz mais de 25 anos que eu tenho esse terreno. E não sabia, porque vocês viram uma certidão de cartório com 5 pessoas que tinham o terreno nas mãos. E eu fui mais uma compradora. Eu não sabia, paguei tudo, e foi devido aos recibos de pagamento justo, foi que o juiz me deu essa causa. Porque pelo senhor lá, pelas pessoas que me venderam, tinha perdido tudo. E Deus foi me ressarcir com a compra desses novos terrenos, graças a Deus. Feliz, abençoada. O Ministério Mudança de Vida é para todos que estão aqui. Não desiste. Qualquer que seja a causa, qualquer, porque nós servimos aqui um Deus do impossível. Era impossível e se tornou possível, né? Se torna possível. Tudo que é impossível para Deus é possível. Com grande vitória. Feliz, abençoada. Feliz, abençoada, graças a Deus.